Professor Quiochi, boa tarde. Agora nós estamos no sábado, né? Ontem foi um dia atípico na terça-feira é o aniversário de São Paulo. O senhor está bem? Tudo bem, Walter? Tudo bom. Professor, eu queria começar com um tema dessa semana complicada, mas uma das coisas que eu acho que é bem setorizada a área do senhor, que é a questão do teto do orçamento do gasto público, né? Que está passando aí por uma questão da eleição da Câmara, da eleição do Senado, e está se discutindo muito isso. E o senhor tem habilidade em falar nisso. Afinal de contas, professor, o que representa essa questão do teto? Bom, essa PEC do teto de gasto público foi aprovado na gestão do presidente Michel Temer. Foi para conter o crescimento da dívida pública, né? Para equilibrar os orçamentos. E agora não cumpriu o seu papel de efetivamente reduzir a despesa pública. A despesa pública foi crescendo. É claro que você poderá argumentar que se não fosse esse teto do gasto, teria crescido mais ainda. É possível. Mas agora está se discutindo muito em furar esse teto em função da necessidade de atendimento social, reativar o programa emergencial de auxílio aos vulneráveis, que são 40 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de miséria, que durante até dezembro deste ano, do ano passado, foram sustentados com uma ajuda financeira da União, que começou com R$ 600, depois, nos 2 últimos meses, reduzido para 300. E cessou abruptamente. Então, aqueles 40 milhões de brasileiros voltaram no mar da amargura. Então, eu acho razoável a sensibilidade que tem os deputados e senadores de procurar superar esse teto de gastos e reabrir o programa emergencial de auxílio aos vulneráveis. Mesmo porque esse auxílio de 40 milhões de brasileiros, eu tenho certeza, não sou economista, mas eu tenho certeza de que contribuiu para o reaquecimento da economia, porque são 40 milhões que passaram a consumir produtos que antes não estavam consumindo. E a intensidade do consumo, evidentemente, implica reaquecimento da economia. Então, de maneira que eu acho bem razoável essa proposta, não apenas em função das eleições das mesas da Câmara e do Senado, que requer um jogo de cintura, requer negociações com as duas casas para emplacar o nome de preferência do Executivo. Isso requer liberações de emendas parlamentares, para despertar a boa vontade dos deputados. De maneira que, dentro desse contexto, eu acho que é oportuna a superação desses limites de despesa pública. Professora, outra situação essa semana foi da questão da Covid, né? Isso aí, bom, a semana inteira está se falando nisso, né? E uma das dúvidas que a gente faz, eu vi esse final de semana, é assim, agora, no sábado, exatamente uma meia hora atrás, foi aprovado agora a chegada de 2 milhões de doses da Oxford, né? E está se brigando com a questão do insumo da China. É uma atrapalhada que eu não consigo entender, porque eu li numa outra reportagem que o insumo é tanto da Oxford como da Coronavac ou AstraZeneca, tudo do mesmo lugar. Então, assim, o governo está indo atrás. O governador vai atrás, o presidente vai atrás, todo mundo quer sair na foto. Afinal de contas, quem é que tem que ir atrás da vacina, doutor Quiochi? Faltou coordenação, faltou pulso firme do presidente Bolsonaro, que ele que devia estar no comando de todas essas operações de importação da vacina e dos insumos. Acontece que os filhos dele atrapalham muito, começam a atacar a China, justamente o país que detém o know-how para a produção de um e de outro produto. Não é? Nós estamos na dependência deles. O ministro de Relações Exteriores também não contribuiu muito
para apaziguar os ânimos, né? Vira e mexe, os filhos do presidente insultavam a China, e o embaixador chinês vinha a público reclamar do posicionamento brasileiro. Isso é muito ruim, e por isso que isso atrasou a vinda da vacina. Então, e também foi muito mal planejado. Resolveu fazer guia de importação depois que você definiu o calendário de vacinação, foi muito em cima. Então, num daqueles programas, eu tinha falado para você, Walter, vai algum imprevisto e a vacina não chega a tempo para começar no dia 20. Não deu outra. Um dia depois da entrevista, a Índia declarou que estava começando a campanha nacional de vacinação deles e que não podia disponibilizar a vacina para o Brasil. E essa vacina chegou poucos dias, aí o ministro foi lá para Guarulhos receber essa vacina. Essa vacina foi transposta lá para o Rio de Janeiro, ele acompanhou, foi lá ver a vacina lá também, entendeu? Quer dizer, depois que a coisa dá certo, várias personalidades estão entrando em cena para aparecer na mídia, né? É verdade. Agora eu estou ouvindo dizer que o governador de São Paulo vai estar em linha direta com China para agilizar a vinda dos insumos para a fabricação da vacina de Oxford, é o tal de IFA, né? Que é importada da China. Até parece que o Brasil não tem mais o chefe de Estado, né? Daqui a pouco vai ser o prefeito em linha direta com a China, daqui a pouco um repórter da Globo vai falar com a China, entendeu? Então, virou uma confusão dos diabos. Isso daqui é uma federação, mas, acima de tudo, nas relações internacionais, quem representa o Brasil é o chefe do Estado, é o presidente da República, que ao mesmo tempo é chefe de Estado e chefe do Poder Executivo da União. Não pode confundir essas coisas. Então, por questões políticas, governadores, prefeitos e outras autoridades estão botando manguinha de fora, não é? Isso atrapalha. Professor, falando nessa situação de botar a manga de fora, essa semana estamos reclamando de algumas autoridades, né, que estão furando a fila das poucas vacinas que estão sendo aplicadas, né? No caso de secretários de cidades do interior, gente aí que está dentro do governo, aí se fala em probidade, enfim, eu não consigo entender. A vacina não chegou, mas o pessoal já está reclamando, e até se falou outra coisa, estão procurando o dinheiro que foi colocado também nos hospitais de base do Rio de Janeiro, que diz que os hospitais para a questão dos leitos Covid, que diz que também sumiu. É um emaranhado de coisa, né? Um emaranhado de corrupção que a gente não entende direito. Mas a pergunta para o senhor se o sujeito toma a vacina antes, ele está prevaricando, ele está cometendo crime, ou é só uma questão moral, doutor Quiocha? É uma questão moral. Existe uma regra, que não é lei, mas uma regra definida pelo Ministério da Saúde, dando prioridade para o pessoal da saúde, os indígenas, quilombolas, depois os idosos, não é? Assim por diante, depois a população em geral. Agora, furar a fila é uma quebra de conduta ética, isso é uma imoralidade, não é? Isso é uma atitude antiética, está acontecendo isso, mas por ação de políticos e também de empresários. Lá em Manaus, eu fiquei sabendo que um dos postos de vacinação fica numa sede de uma empresa particular, entendeu? Aí o empresário já aproveitou e vacinou as duas filhas. Não é? Verdade. O deputado meteu lá o seu filho. Agora, todas as autoridades, porque um é secretário de Estado, o outro é secretário de Estado do município, secretário de Saúde do município, e estão vacinando na frente, dando aquela desculpa esfarrapada, que eles têm que fazer uma inspeção nos hospitais e ter contato com os doentes, então ele precisa se vacinar por causa do exercício da profissão. Não é bem isso, não. Não tem que o secretário
da saúde municipal do Estado ter contato direto com pessoa contaminada de coronavírus. Né? Ele pode monitorar de outra forma, né? Não precisa abraçar a pessoa para fazer a inspeção. Né? Isso é conversa furada. É a falta de ética, né? É um problema cultural. Você vê na Inglaterra, a rainha Elizabeth II e o seu marido, o príncipe Philips, estão chegando à beira de 100 anos, 96, 98 anos. E quando é que foram vacinados? Bem depois que uma parcela ponderável da população inglesa já tinha sido vacinada. Esse é o exemplo que o brasileiro devia seguir, entendeu? Agora, aqui não. Eu tenho impressão, isso nós estamos sabendo por aquilo que a imprensa conseguiu filtrar, e aquilo que a imprensa não conseguiu descobrir. Eu tenho certeza que as autoridades que falavam que a vacina é bobagem, que não precisa vacinar, devem ter sido os primeiros a terem a vacina, entendeu? Não, fala uma coisa e faz outra. Entendeu? Professor, nós tem tanta coisa para conversar com o senhor. O senhor falou de Manaus. Manaus é um exemplo à parte de tudo que está acontecendo, né? Quer dizer, a gente está andando com a vacina do lado, Manaus está sem respirador. A gente conversou isso até está sendo recorrente a nossa conversa, mas piorou de novo, né? Como é que lida com essas situações, Tokioshi? Porque tem que investir ali, investe em vacina, Manaus está ruim, aí o governador fala que é um problema que a nacionalidade precisa tomar conta, o ente federativo. Manaus é uma incógnita em tudo isso. Exemplo para os outros países estarem falando até, né? O Ministério da Saúde está já mandando os insumos lá para Manaus. Agora, não dá para atender a população toda lá, porque esses 6 milhões de vacina que o Butantan mandou foi redistribuído para o Brasil inteiro e não vai ser suficiente nem para consumar a vacinação da primeira etapa, né? Então, eu estava contando com a vacina da Oxford, talvez amanhã já esteja a caminho lá de Manaus, para minimizar um pouco esse assunto. Mas Manaus foi um foco de incêndio em termos de manifestação contra o presidente Bolsonaro. E o pedido de impeachment está multiplicando em função disso daí. Agora, o Planalto está montando uma estratégia para diminuir o desgaste da sua imagem. E aquilo que você falou, que o sumiço do dinheiro da Covid-19 lá no Rio, então o Planalto está aproveitando esses episódios para montar uma campanha para melhoria do desempenho do presidente Bolsonaro. Centrado numa tese de que o governo federal mandou a tempo os recursos financeiros necessários para os estados e municípios, mas estes, não está dizendo que estes passaram mão, mas no sentido de que estes não atuaram com a devida eficiência. Esse é o plano estratégico do Planalto para conter essa onda de pedido de impeachment. Tá. Doutor, que eu estou falando uma pontualidade, porque são 61 pedidos, né, de impeachment, 61 pedidos de impeachment. Mas o senhor acredita, e todos voltados à questão da saúde pública, né? O senhor acredita que ele vai conseguir reverter esta onda? Aliás, eu queria emendar essa pergunta numa outra, eu vou fazer duas. Nessa semana também a Globo News bateu direto, dizendo o seguinte, que o governo federal fala que ele não atuou na crise da saúde porque o STF não deixou. Então, quer dizer, pedido de impeachment porque não atuou na crise, e o STF diz que ele não pôde atuar, ele fala que ele não pôde atuar por conta do STF, que não deixou o presidente da República atuar. É verdade isso que eu acho? O STF... Claro que não. O que o Supremo definiu, com base no artigo 23 da Constituição Federal, que a competência para cuidar da saúde é comum, é da União dos Estados e Municípios. Em nenhum momento ele excluiu a competência da União em atuar. E mais, o Supremo podia ter complementado.
porém, a competência legislativa para baixar normas gerais sobre proteção da saúde é da União. Isso que faltou falar. A competência privativa é da União para baixar normas gerais, para evitar que um prefeito lá de Santos bote a manguinha de fora, comece a baixar um decretão para multar um desembargador que estava andando na praia, eu não sei o quê. Isso daí é por intermédio da Guarda Civil Metropolitana, que não tem essa função. Ele estava agindo com desvio de finalidade. A função da Guarda Municipal, nos termos da Constituição Federal, é a guarda do patrimônio municipal, mais nada. Ele não tem a função de polícia militar para fazer a segurança pública, muito menos a função de agente fiscal administrativo para multar as pessoas que desobedeçam o comando legal. Então, ele está tudo errado. Né? Existem outros prefeitos que interditaram o uso da praia, que é um bem da União. Só a União pode interditar. Uma coisa é interditar, outra coisa é regular o uso, que poderia ser da competência do município. Mas, por causa daquela decisão do Supremo, que o presidente da República muito bem sabe que a União não foi proibida, né? Mas, como ele foi acusado de omisso, ele então encontrou essa desculpa esfarrapada. Pô, mas o presidente tem assessoria jurídica do Gabinete Civil da Presidência, tem a assessoria da Advocacia Geral da União. Será que não sabe que a União tem que estar na linha de frente em combate ao coronavírus? Olha, vou emendar uma outra pergunta para o senhor, essa questão do dono da vacina, né? A vacina, por exemplo, a Coronavac, o secretário da Saúde de São Paulo disse que o presidente da República devia assumir a vacina também para ele, né? Essa questão toda do atraso e tal. Hoje tem a da Índia, está vindo para cá com a Índia, né? Que é da Oxford e tal. Que eu achei aí tem essa questão de assumir a vacina. Quem que é? Vacina de quem, na verdade? Porque a verdade parece que tem a vacina do estado de São Paulo, tem a russa ainda que está para chegar. A russa é lá do Paraná, se não me engano, né? Então, assim, tem uma vacina para cada estado e o SUS não é nacional? Eu não consigo entender isso, Tokioshi. Mas a vacina é do brasileiro, né? É como diz o ministro da Saúde, a vacina é do brasileiro. E como o governador de São Paulo tinha marcado o início da vacinação no dia 25, o governo federal, para ter a primazia, ele antecipou para dia 20. Não é? Só que não deu certo. Não deu certo porque o governador Dória ficou de antena ligada esperando a liberação do registro lá pela Anvisa. No momento, ele até já estava escolhido uma enfermeira ou enfermeiro, não sei, deve ter metido a agulha no braço dela, e quando a Anvisa aprovou, meteu a seringa lá, entendeu? E foi o primeiro estado a fazer a vacinação. Então, talvez para ficar conhecido como vacina Dória, né? É lamentável, né? Parece um circo isso daí, né? Tá parecendo mesmo, que eu acho. Tem uma outra coisa, assim, para sair desse assunto ainda, que eu fiquei surpreso, e saiu agora. Eu vi agora que a USP elaborou, olha, os testes, o senhor sabe que eu fiz teste, né, de Covid e tal, e vários amigos fizeram, mas o teste de Covid na farmácia é R$120. Chegou a ter teste de R$400. Agora a USP elaborou um teste, é o teste do brasileiro, de R$30, que eu acho que é mais eficiente que os testes estão rodando por aí. Não é uma vergonha, que eu acho isso? Pois é, e com toda a carência de recursos, né? Já que querem quebrar o teto de despesa, para mim, deveria suplementar o Ministério de Ciência e Tecnologia e dotar os laboratórios brasileiros, não é, de recursos financeiros maiores para continuar nessa pesquisa, na produção de insumos e outras coisas necessárias para a proteção da saúde, né? Agora, você veja que temos cientistas brasileiros na China, na Índia, provavelmente essas vacinas da Oxford, que vieram para o Brasil, 2 milhões, tem o dedo do cientista brasileiro que
está trabalhando nessa fabricação. O Brasil, por causa do pouco caso que faz em termos de investimento em ciência e tecnologia, os bons estão fugindo do país. É uma pena. É verdade, o senhor falou tudo, viu? Então, o brasileiro não consegue produzir aqui, vai produzir na China, vai produzir na Índia. Entendeu? É verdade, é verdade. Eu quis citar esse exemplo, porque eu tinha certeza que o senhor ia falar isso, né? Olha, mais uma coisa, depois eu vou entrar na questão internacional, que eu sei que queria lhe dar um pouco o chão, mas, por exemplo, essa semana a gente sabe que a Ivermectina, a Agência Nacional não aprovou, a OMC não aprovou, aí saiu ali na terça-feira, no ministro da Saúde, estava assim, tratamento precoce, e indicava Ivermectina, né? Aí depois tiraram da mídia social dele, ele disse que foi um equívoco, ele não falou que era tratamento precoce, usou um outro termo lá. Ele falou que o tratamento precoce que ele falou tinha um sentido de tratamento preventivo. Preventivo, isso. E ele é do negócio, né? Mas você lembra que o Exército fabricou um monte desse remédio quando o Trump falou que estava usando isso? E isso aí também ninguém usou para nada. Bom, conclusão, que eu acho, não fica chato ficar indicando medicamento quem não é médico? Isso que é complicado, né? A cartilha desse tratamento precoce, ele não obriga o uso, né? Ele apenas pede para o médico informar a causa do não uso desse tratamento precoce. Falta de material, não indicado em termos de medicina, recusa do paciente ou outras razões. Né? Mas não deixa de ser uma forma de induzir o uso desses medicamentos não comprovados cientificamente quanto à sua eficiência. Né? Agora, eu tenho amigos militares, todos eles estão usando. Todos eles estão usando. E um deles me ligou, falei, olha, eu praticamente estou vacinado, porque estou usando isso daí, e que todos os militares, companheiros egressos da escola de Realengo, lá do Rio de Janeiro, Academia Militar de Agulhas Negras, os que estão usando. Agora, não sei, né? Professor, uma pergunta agora mais rápida sobre esse assunto da vacina. Eu fiz um cadastro, Walter e alguns colegas jornalistas fizemos um cadastro, porque o governo do estado de São Paulo pediu um cadastro que não é um cadastro para vacinar, é apenas um cadastro, né? Para ficar ali, vamos dizer assim, na fila, agilizando. Então, a dúvida qual seria? Essa é a minha pergunta, pessoa bem técnica. Se o SUS que faz a vacinação, eu faço o cadastro, são os estados que aplicam nos municípios, está certo fazer os cadastros? Ou eu só vou lá no dia que falar, vai vacinar, e eu vou lá, me vacina aqui que abriram a vacinação, né? Está certo a gente se pré-cadastrar para isso? Ou não tem? O cadastro não é obrigatório. Chegou sua vez, de uma forma ou de outra, você vai ser vacinado. O cadastro é uma forma de você colaborar com as autoridades sanitárias, com as pessoas que estão fazendo a vacina, para acelerar o andamento do serviço. Porque se você não fez o pré-cadastro, chega lá, a pessoa que vai te atender vai ter que pegar o seu RG, vai ter que anotar o nome, o CPF, e vai ter que fazer uma fichinha lá, abrir uma ficha, mesmo porque tem que controlar a segunda dose. Não é? Agora, se você já fez o cadastro, é só dar o nome CPF e o sistema vai encontrar já a sua ficha. Então, é só para facilitar. Foi uma dúvida que a imprensa bateu até dizer chega também. Eu vou sair agora, né, dessa questão, porque eu sei que tem bastante coisa para falar, que eu acho. E lockdown, São Paulo e alguns outros estados. Lockdown não é total, né? Estamos estreitando, passando para outra fase. Aí fala da questão econômica, tudo outra vez, né? Bar reclamando, e já tem gente dizendo que o garçom vai morrer de fome, que a família... Mano, tem necessidade, a economia vai morrer porque está passando 7, 20 dias, ou não teria outro jeito. O que o senhor acha disso? Eu acho difícil
você equilibrar as duas coisas, estabilizar a propagação do vírus, da Covid, e fazer a economia deslanchar. Isso é difícil, né? Se você decreta lockdown, ainda que não na sua totalidade, é evidente que vai haver uma retração da economia. São menos pessoas trabalhando, produzindo, não é? E ainda corre o risco de aumentar o desemprego, né? Tem muita gente aí que não pode aguentar uma segunda etapa de lockdown. Não é? Quem já ficou 90 dias pagando empregado, sem produção, vai ter que parar outra vez, ele pode acabar fechando a empresa de vez, ou diminuir drasticamente o quadro de empregados. E aí são outros tantos que vão parar no mar da amargura, entendeu? Então, isso daí precisa ser estudado com muita calma, muita reflexão, tem que vir acompanhado de um programa tipo emergencial de manutenção do emprego e da renda, não é? E o governo do Estado nem pensa nem imagina em fazer. Muito ao contrário. O governo do Estado de São Paulo quer, na contramão da conjuntura econômica, aumentar a tributação do ICMS, via subreptícia, via nebulosa, como? Reduzindo a base de cálculo de incentivos fiscais de centenas de setores da atividade econômica. Não é? Agora, isso é muito ruim, enquanto o governador midiático de São Paulo está fazendo isso, por iniciativa do estado de Amazonas e Maranhão, e depois outros 16 estados aderiram, convocaram a toque de caixa ao Conselho Fazendário, o CONFAS, para zerar a alíquota incidentes sobre agulhas, seringas e vários equipamentos médicos. Não é? Agora, o governador ele aumentou a alíquota do incidentes sobre agulhas e seringa, que está fazendo falta. Quer dizer, dá para entender um negócio desse? Então, na televisão ele posa de maior combatente da coronavírus e por trás ele fica fazendo essas manobras, não é? Que, no fundo, vai acabar desaguando na diminuição dos meios de proteção contra a Covid-19. Tokyoshi, para encerrar, essa semana a gente teve a posse do Joe Biden, né? E ele é um dos presidentes tem mais idade nos Estados Unidos. Ele pega um país dividido. Uma vez eu conversando com o senhor estava falando, acho que do Abraham Lincoln, eu lembrei de uma coisa. A gente conversando há uns 6 anos, 7 anos atrás, que ele pegou um país dividido também. Foi quando a gente fez uma entrevista falando sobre impeachment. E o Abraham Lincoln pegou, eu lembro que o senhor falou, pegou a mesma etapa, né, um país dividido, 2 lados, tal. O Joe também vai pegar um país dividido, com Covid, com a China que abriu as asas e a Índia que abriu as asas, e o Brasil está sem espaço, porque tem reflexo do Trump. Né? Como é que o senhor, que é um pensador da história, uma pessoa, né, que já tem uma vivência, como é que o senhor acha que esse momento da história, que é sine qua non, né? Tudo diferente, né? O Joe Biden pegou um pepino, na verdade, né? Herdou coisa muito ruim do Trump. Mas, graças a Deus, foi uma posse tranquila, foi um alívio para a democracia do mundo inteiro. Houve uma mobilização de 20 mil pessoas, 20 mil soldados da Guarda Nacional para garantir a segurança. Mas, felizmente, tudo transcorreu em paz. A única falta lá é que o presidente Trump rompeu a tradição e não foi lá na posse do sucessor. Ele foi embora, saiu da Casa Branca com uma declaração enigmática. De uma forma ou de outra, voltaremos ao poder. Nossa, agora, não sei como.
se é na reeleição ou se é ainda no curso deste ano, entendeu? Quer dizer, o homem é desastrado. Agora o radicalismo dele, em certo ponto, ajudou o Joe Biden. Por quê? Porque houve uma deserção dos republicanos lá no Senado, e o Senado ficou empatado entre democratas e republicanos. Então, deu um empate. E quem vai desempatar, evidentemente, é a vice-presidente, que comanda o Capitólio, não é? E que está do lado do democrata. Né? É um momento diferente, né? O senhor acha Mas é difícil, porque ele está agora impondo uma linha dura, determinando o uso de máscara à população inteira, porque os Estados Unidos é a população que mais está sendo vítima da Covid, que mais morreu no mundo. E o segundo, por incrível que pareça, não é a China nem a Índia, é o Brasil. Nossa, que terrível isso. O senhor acha que isso é um reflexo? Eu não quero falar que essas lideranças muito extremistas estão voltando, a gente volta a uma democracia, uma questão de centralizar mais, acabou um pouco isso na próxima etapa que a gente vai passar? Como? Muito direita, muito esquerda, agora será que vai ficar um pouco mais para o centro, Tokyo? É difícil você achar o centro, né? É difícil achar o centro, né? Só se for o centrão brasileiro, né? É verdade. É difícil achar o centro. Foi boa definição. O ideal é que ficasse no centro, né? Mas ninguém consegue se equilibrar no centro, né? Porque aí ele leva a paulada dos dois lados, né? É a melhor definição que eu vi, Tokyo. Eu queria agradecer muito. Acho que a gente pegou quase todos os temas, né? E essa semana realmente é complicada. A última coisa, primeira vice-presidente americana, né, Tokyo? Também e negra, com condição da Índia, né? Diferente, né? Mas é gozado. Eu estou vendo lá altas autoridades são representados por pessoas da raça negra. Então, não é difícil de entender porque essa perseguição dos negros lá pelos policiais lá nos Estados Unidos. Verdade. Um negócio desse? Eles estão até matando a pessoa já dominada. É verdade, é verdade. O senhor tem razão. Se não tivesse nenhuma autoridade de descendência africana, tudo dá até para entender. Mas está cheio de pessoas, no exército está cheio de general, coronel, tudo de alta patente. Agora, nas secretarias que correspondem ao ministério aqui no Brasil, também existem negros, não é? E agora, a vice-presidente, aliás, já tivemos um presidente negro, não é? Sim, verdade também, né? Nem por isso a perseguição dos negros lá nos Estados Unidos atenuou. É verdade, você tem razão. É um fenômeno esquisito, né? Que está na hora de algum sociólogo, algum cientista político a estudar esse fenômeno, né? Então, que eu acho, de novo, você tem razão. Olha, eu queria agradecer muito. O senhor sabe que esse sábado rendeu, viu? A gente teve vários assuntos, né? Mas a semana acho que vai transcorrer a mesma coisa. Covid, questão do Amazonas. Queria agradecer muito por dar o horário do senhor no sábado para a gente aqui. Tá bom. Pena que o Instagram aqui não deu certo, né? Aliás, eu estava vendo hoje... Eu não sei por que eles mexeram nessa. Agora, você precisa atualizar. Por que tem que ficar toda hora atualizando aí, né? Pois é. Hoje também queria fazer uma reclamação ao vivo. O Facebook também pediu para atualizar, as plataformas estão unindo, né? E a gente não consegue... Tem outras coisas, por exemplo, botar algum assunto, eles não deixam a gente publicar. Quer dizer, também é censura, né? E eu tenho medo de atualizar, porque eu recebi um aviso aqui, eu não consegui entrar nas contas bancárias, aí apareceu, aí precisa atualizar. Aí sumiu o meu iToken, aí não conseguia mais nem visualizar minha conta.
Não, o senhor está coberto de razão. Esse negócio de atualizar aí do Santander levou 2 meses. Eu tive que requisitar um cartão novo, específico, e tive que ir na agência física, no caixa, para desbloquear o iToken, entendeu? Tudo isso porque eu fui atualizar. E atualizei porque me mandaram atualizar. É verdade. Tokyoshi, o senhor está certíssimo também. A gente não pode atualizar nada, viu? Principalmente banco digital, viu? Complicado. Queria agradecer ao senhor, viu? Estava ótimo. O pessoal está agradecendo aqui, olha, eu vou até passar na telinha aqui o pessoal, só para mostrar aqui que a gente teve uma audiência ali. Quero agradecer, Tokyoshi, e vamos ver se, não sei se sexta ou sábado, mas acho que sábado a gente tinha que voltar no Instagram, se o senhor se a gente conseguir atualizar o Instagram. Até lá eu dou um jeito. Obrigado, Tokyoshi. Até a próxima semana. Tchau. Um abraço.